Deu zebra. Deu zebra. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 51 do Desafio 365. E eu vou te contar quantas zebras a gente arruma no nosso dia a dia. Diga aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Esse foi um aprendizado que eu tive em 1998, ao menos esse é o momento que eu lembro com muita clareza, onde eu tive conhecimento sobre essa maneira do nosso cérebro trabalhar e o quanto a gente pode impactar com o comando, com a forma como eu falo, com a explicação que eu dou nas pessoas. Em 1998 era o primeiro ano da graduação em Educação Física e nós tínhamos uma disciplina chamada Ginástica de Academia. Para você que é aí da minha geração, da geração anterior, né, vai lembrar que as academias até o início dos anos 2000 tinham muitas aulas de ginástica aeróbica, step, essas aulas coletivas, né, que eram muito fortes nas academias. E eu tive a disciplina Ginástica de Academia no primeiro ano da faculdade, com o professor Maurício de Arruda. E toda atividade física que a gente faz, basicamente ela é estruturada em 3 grandes períodos. Você tem a fase do aquecimento, que é uma fase de preparação do corpo para a atividade. Você tem a parte principal, que é a parte onde você entra com o estímulo específico que você quer proporcionar mudança no corpo. Depois você tem a parte final, chamada também de volta à calma, que é um processo meio que de relaxamento. Você fazer o corpo voltar próximo ao estado, vamos dizer, normal do dia a dia. E era muito comum nessas aulas coletivas, nessas aulas de ginástica, essa terceira parte do processo, o processo de volta à calma, utilizar-se de relaxamento. Não só uma desaceleração da frequência cardíaca e alongamentos, mas também um relaxamento efetivamente. Muitas vezes da pessoa deitar, fechar os olhos e literalmente dar aquele momento de relaxamento, principalmente quando essas aulas eram realizadas no final do dia, para que a pessoa voltasse para casa ali bem tranquila. E nessas aulas na faculdade nós sempre tínhamos a parte teórica e as apresentações práticas que eram feitas em grupo. E aí nessa disciplina, numa oportunidade, um grupo apresentou o desenvolvimento da aula, aquecimento, parte principal e volta à calma. E foi aí que veio o aprendizado. No processo de volta à calma, imagina alguma coisa assim. Foi colocado uma música bem calma mesmo para relaxamento. E aí o pessoal do grupo pediu, né? Deitem-se, fechem os olhos, sintam a música, relaxem. Nesse momento, esqueçam os compromissos que vocês têm, esqueçam as contas que você tem para pagar. Pronto, deu zebra. Por que deu zebra? No momento em que ele deu o comando esqueça as contas, esqueçam os compromissos, o que você acredita que aconteceu? Imediatamente, as pessoas começaram a pensar: nossa, é mesmo, amanhã eu tenho esse compromisso. Nossa, esqueci de pagar tal conta. Nossa, hoje é dia 20 e está vencendo as contas, eu estou esquecendo de pagar. E o pensamento dela saiu do processo de relaxamento, ou seja, ela saiu daquele ambiente em que ela estava. Você consegue perceber agora o quanto, muitas vezes, durante as nossas falas, nós deixamos escapar algumas frases, algumas palavras que faz com que a pessoa que está nos ouvindo, faz com que a mente dela viaje para outro lugar e ela deixe de prestar atenção em nós? Você está prestando atenção agora nesse vídeo. E se eu disser para você, não pense numa zebra amarela de listras azul, certamente saltou à sua mente
a zebra amarela de listra azul. É impossível ter esse controle de não pensar. Imediatamente ao comando, o cérebro ele busca transformar esse comando em imagens. E aí o cérebro sai da onde ele está. Então, todas as vezes que nós estamos explicando algo, nós precisamos da atenção da pessoa, que ela aprenda alguma coisa ali, ou passando um comando que necessariamente precisa ficar claro para a pessoa, a forma como eu conduzo essa informação vai causar ou não o impacto que eu espero para aquela pessoa. E às vezes a pessoa não capta efetivamente aquela informação e nós colocamos a responsabilidade sobre a pessoa, como se a pessoa não tivesse a capacidade de entender aquilo que nós falamos. Mas efetivamente, quando a gente traz aquele processo da alta responsabilidade para nós, se nós analisarmos, muito possivelmente nós deixamos escapar uma palavra, escapar uma frase que fez a atenção da pessoa ir para outro lugar. Provavelmente como aconteceu agora quando eu falei para você da zebra amarela com as listras azuis. Se você não é uma pessoa que tem facilidade para o foco, ou seja, voltar imediatamente aqui para o vídeo, a sua mente ela vai ficar vagando, construindo todo um cenário com essa zebra que eu te falei. Então, e se a gente considerar, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, é por isso que nós perdemos o foco muito fácil no nosso dia a dia. Se você está concentrado em algo aqui no seu computador e apita algo no seu celular, aparece uma imagem, aparece uma frase, você visualiza aquilo, automaticamente o cérebro ele vai para aquilo. E aí, se a gente não tem a capacidade do foco, que é cortar aquele pensamento e voltar rapidamente para o que eu estou fazendo, eu vou ficar vagando naquilo e vou demorar muito tempo para voltar para o foco do que eu estou fazendo. Por isso que muitas vezes dá zebra. E foi a partir desse momento que eu comecei a ficar mais atento, principalmente depois, quando eu vim a me tornar professor, onde eu estava à frente da sala de aula, conduzindo um processo para levar o aprendizado para as pessoas, e é um processo onde eu preciso conduzir o pensamento dela, eu preciso estruturar a minha didática de forma a conduzir o pensamento dela e levar ela para aquela conclusão que eu quero que ela compreenda. Mas se durante esse processo eu deixo escapar algo, eu perco o foco. E quantas vezes eu fiz isso e eu mesmo como professor perdi o foco daquilo que eu estava falando. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. Algumas vezes eu estava ali concentrado dando aula e por algum motivo eu soltei seguidamente alguns vícios de linguagem, ou provavelmente eu já vinha falando alguns vícios de linguagem durante a minha aula, mas por algum motivo em um determinado momento eu trouxe para minha consciência o vício de linguagem, por exemplo, do né, que eu estava falando né. Sabe o que aconteceu a partir dali? Eu observei duas coisas. Uma comigo, eu perdi a concentração e todas as vezes, a partir daquele momento que eu falava um né, aquilo me incomodava. Eu ficava assim, puxa, falei de novo. E aí eu perdi o ritmo da didática de apresentação. E outra coisa que aconteceu aí com as pessoas que estavam assistindo o curso, e era possível muitas vezes observar isso, é que a partir dali, todas as vezes que eu falava né, as pessoas começavam a rir e algumas vezes, a partir daquele momento, elas passavam a contar quantas vezes aquele vício de linguagem acontecia durante o processo. Ali eu sabia que eu tinha perdido aqueles alunos no processo da condução do pensamento para levá-los a um conhecimento. Ali eu tinha que quebrar completamente a aula, fazer alguma coisa para durante uns 5 minutos dispersar tudo aquilo e depois entrar novamente e trazer todo o processo para conduzir o pensamento. Mas aí eu já perdi um determinado tempo. E aí, quantas vezes dá zebra enquanto você está passando um comando ou explicando, exemplificando algumas coisas para a pessoa? Espero que esse vídeo tenha feito sentido e que ele te ajude no dia a dia. Mais uma vez, obrigado por você acompanhar aqui o Desafio 365, obrigado por você assistir esse vídeo. Eu te vejo no próximo, um forte abraço.